Bom dia, Pai, seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que temos pedido ou pensado, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, gostaria de pedir para você, não se esqueça de dar o seu joinha, de deixar o seu like. Ele é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade, ele nos ajuda a propagar o evangelho da salvação. Compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a fazer o ID do Senhor, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo e teu coração sedento pela palavra do Senhor. Que nessa manhã essa palavra seja resposta de Deus ao teu coração. Que o Senhor possa falar grandemente, poderosamente ao teu coração. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar? Hoje a palavra está escrita no livro de Êxodo, capítulo 8. Eu vou ler a partir do primeiro versículo a seguir, que diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e não te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquela grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se de qualquer modo
te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor Deus. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares e possuíres nações maiores e mais fortes do que tu. Glória a Deus. Cidades grandes e muradas até os céus. Glória ao Senhor. Esse texto no livro de Deuteronômio é Moisés tratando, conversando, relembrando aos filhos daqueles que saíram do Egito. Porque nesse dia aqui só estava presente aqueles que, quando saiu do Egito, eram crianças ou nasceram no deserto. Por quê? Porque a geração que saiu de dentro do Egito endureceu a sua cerviz, foram rebeldes, acabaram deixando a Deus e se rebelando, sendo obstinado de coração. Mas Deus, por conta da oração de Moisés, por conta da intervenção e da intercessão de Moisés, não destruiu aquele povo. Mas os que eram rebeldes, os que endureceram a sua cerviz, morreram no deserto. E Moisés chega com este povo diante do Jordão e vem relembrando as situações, as promessas e dando a direção para como eles vão agir e comportar ali após adentrar a terra prometida, porque eles estavam prestes a conquistar a promessa do Senhor. Deus, quando ele promete, querido, ele cumpre, ele faz. Mas nós temos que permanecer e prevalecer na palavra do Senhor, porque muitas das vezes não são os tempos difíceis apenas que nos tira da presença do Senhor. São os tempos de fartura. São os tempos aonde nós conquistamos, aonde nós recebemos a promessa. Por isso o nosso coração tem que ser humilde em todo tempo. Nós temos que lembrar que não é a força do braço, não é a sabedoria, não é a inteligência, não é o poder aquisitivo que nos faz tais coisas, mas a vontade permissiva do Senhor, o poder do Senhor que nos direciona pelo caminho que passamos. Moisés está ali fazendo um discurso para aqueles que chegaram até aquele lugar, para aqueles que agora iriam seguir a Josué na conquista da terra prometida. E ele começa o seu relato dizendo para eles, lembrando a eles o que sucedeu com seus pais. Qual foi o destino dos seus pais por causa da rebeldia e da dureza de coração. E exortando a eles a ficarem firmes na promessa do Senhor. E esse capítulo 8, Moisés vem exortando e pedindo para eles, olha, na hora que vocês já estiverem sossegados, na hora que as coisas começarem a fluir, que vocês começarem a largar a sua tenda, a crescer, a se desenvolver nessa terra, tome cuidado, para que vocês não se enganem, dizendo que a mão sua, a força sua, a justiça sua, a sabedoria sua, o teu poder fez isso. Lembre-se que vocês são dependentes do Senhor, que vocês precisam de Deus, mesmo tendo tudo, mesmo não tendo nada, independente da situação e das circunstâncias. Lembre-se, é Deus. É Deus quem guarda, é Deus quem guia. Vocês lembram do deserto? No deserto não era terra seca, no deserto não tinha água. E da rocha, o Senhor tirou água para que vocês não padecessem de sede. O Senhor sustentou a cada um de vocês com o maná, um pão que vocês não conheciam, tampouco seus pais. Mas Deus proveu o sustento de pão durante esses 40 anos. E o Senhor continuará provendo na sua vida, mas não permita que o teu coração ache
ou que passe pela sua mente que quem faz acontecer na sua vida é você. Porque você é guiado pela mão do Senhor. O Senhor é quem pode fazer maravilhas. O Senhor é quem pode transformar as nossas vidas. E às vezes, querido, o Senhor nos permite passar por desertos na nossa vida, para fazer o que Ele falou aqui, para nos humilhar, para nos testar, para nos provar, para ver o que está realmente dentro do nosso coração, para trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa mente, para descauterizar a nossa mente, para abrir os nossos olhos, para que nós possamos estar conforme a palavra do Senhor, na direção do poder do Senhor. Às vezes o Senhor permite situações de adversidade para que nós possamos executar e exercer a fé. Por isso nós não podemos desanimar. Por isso nós não podemos nos acovardar. Por isso nós não podemos retroceder, mas permanecer fiel até o fim, independente da situação e da circunstância. Este povo, essa nova geração, ela foi criada no deserto. Ela passou 40 anos caminhando no deserto por conta da rebeldia, por conta da teimosia, por conta da soberba, por conta dos pecados dos mais velhos. Mas após os 40 anos, aqueles que endureceram a sua cerviz padeceu no deserto. Só que o deserto não é lugar de morte. O deserto não é o lugar para você morrer. O deserto é o lugar para você aprender, crescer, desenvolver, para quando você adentrar a terra prometida, para quando você tomar posse da bênção, para quando você receber a promessa do Senhor na íntegra, você esteja preparado para saber se desviar da aparência do mal, continuar crendo que o Senhor Deus é santo e poderoso para fazer na tua vida mais do que você tem pedido e pensado. Continuar firme na direção do poder do nome do Senhor e permanecer fiel até o fim. Nós temos que aprender com o Senhor a fazer e a servir a sua vontade e andar no seu propósito. Não são as nossas atitudes, não são o nosso poder aquisitivo, não são a nossa força nem a nossa justiça que nos dá, mas o Senhor é que nos permite. Ele nos permite os tempos em nossa vida, tempos de ensinamento, tempos de aprendizado. E a partir do momento que já passamos pelo deserto e agora estamos adentrando dentro da terra prometida, nós temos que aprender a transbordar aquilo que aprendemos, aquilo que o Senhor nos trilhou, nos trabalhou, nos ensinou, para que nós possamos praticar agora diante do Senhor e na vida daqueles que estão à nossa volta. Porque o que o Senhor não quer é que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Que essa seja a palavra de Deus para o teu coração nesse dia de hoje. Que você possa entender que tudo que você tem não é teu, foi o Senhor que lhe deu. É obra do Senhor na sua vida. E ser grato a Deus, sincero diante do Senhor e permanecer firme, fiel, buscando fazer e servir o propósito de Deus na sua vida. Porque o Senhor Jesus está às portas e nós temos que estar íntegros. Nós temos que estar firmes naquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Permanecer fiel na sua palavra, no seu caminho, permanecer na sua justiça e continuar perseverante, buscando a sua face, buscando a sua presença, buscando na sua palavra a direção para a nossa vida. Que você seja obediente ao Senhor, que você seja coerente com as coisas do Senhor, sincero diante de Deus, não se rebele, não se revolte, não fique perguntando por quê, mas pergunte para quê. O que é que eu tenho que aprender aqui hoje, Senhor? Qual é o objetivo que o Senhor está tendo para que eu esteja nesse tempo, nessa posição, nesse problema? O que o Senhor está trabalhando em minha vida? Para que você aprenda o mais rápido possível e saia o mais rápido possível do deserto. Mas continue confiando no Senhor, prevalecendo na sua presença, caminhando, buscando a sua justiça, buscando a sua vontade, andando na sua verdade. Porque Jesus te ama, querido, e Ele quer e pode mudar a tua história. O Senhor é fiel, é justo juiz e Ele é poderoso para transformar. O livro de Deuteronômio nos ajuda a entender. Porque Moisés faz aqui um relato relembrando as coisas que sucederam, como sucederam. E
exortando a permanecerem fiéis na presença do Senhor, firmes diante do Senhor. Que você possa meditar nas palavras do Senhor nesse dia de hoje e entender que tudo é vontade permissiva do Senhor. Que as suas escolhas, muitas das vezes, não são boas, mas o Senhor permite situações de adversidade para que você retroceda, para que você reconheça que Ele é Deus e para que você saiba que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs e que Ele é fiel, justo e poderoso para transformar toda a tua história e toda a tua casa. Confie no Senhor, confie no seu poder, busque a sua face, permaneça na sua presença e continue marchando, caminhando, buscando o alvo, porque o nosso alvo é Cristo Jesus, o nosso destino é a morada eterna, junto ao Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, confesse-o como seu Senhor, como seu Salvador, e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam, e permaneça na sua presença. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa estar te guiando e te instruindo no caminho que você deva andar. Deus é bom, querido. Deus é fiel. Ele é tremendo. Somente Ele pode transformar a nossa história. Fique na graça, fique na paz. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Nos ajude a fazer o ID, a levar a palavra ao coração do sedento, do aflito, daquele que está necessitado de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Não se esqueça, seja você nesse dia de hoje uma bênção.